Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou o professor Wellington e vou ficar aqui pertinho de você, no seu celular e no seu computador. Já vou logo pedindo para você levar para aquele cantinho que você reservou para estudar o seu livro, que é a sua bússola de estudos. Né? Leve também para lá o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos estudar a partir de agora. E vamos mergulhar nesse conhecimento. Então, vem comigo! Antes de começar a nossa aula de fato, vamos à nossa frase do dia. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Uma frase linda aqui, olha, de Paulo Coelho. Pense nisso. Bons estudos. Aqui o nosso tema, condições de saúde. Vamos tratar da nossa saúde, vamos perceber como é que ela enfatiza a nossa vida, né, e nos permite sobreviver na sociedade. Aqui na nossa habilidade, vamos ver a habilidade 9, que é interpretar as condições de saúde da comunidade ribeirinha, quilombola, indígena e cigana, da cidade ou estado com base na análise de comparação de indicadores de saúde, como a taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças, de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas a essa saúde. O Nós para Pensar: como combater a mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida? Na sua opinião, do que é composto aí uma refeição saudável? Indicadores sociais e econômicos. A qualidade da água, os tipos de alimento, as condições de moradia e o acesso à educação são alguns dos fatores que influenciam na nossa saúde. A saúde, gente, é o estado de equilíbrio físico, mental e emocional que nos permite viver bem. Quando esse equilíbrio é rompido, é sinal de que estamos doentes. Diversos fatores prejudicam a nossa saúde. Fatores como parasitas, né, que são os vermes que acometem as pessoas dia a dia por falta de saneamento básico, né, má nutrição. Às vezes as pessoas comem, mas nem sempre elas estão devidamente nutridas. Né? Os poluentes na atmosfera das grandes cidades também prejudicam, dentre outras questões, vai prejudicar a nossa saúde. E uma saúde prejudicada, você sabe que o ser humano não vai viver bem dentro de uma comunidade. Aqui nós vamos ter um dos indicadores, né, que vai perceber como é que está a qualidade dessa saúde, que é a mortalidade infantil. Ela vai corresponder ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade em a cada 1.000 crianças nascidas. Só para você ter uma ideia, em países desenvolvidos, como é o caso do Japão, né, a cada 1.000 nascidos, 3 crianças morrem. Já no Brasil, em 2015 foi registrado 13,3 crianças que morrem para cada 1.000 nascidos. Então, é um número ainda alto. Porém, esse número vem caindo com o passar do tempo por causa das políticas de saúde implementadas aí pelo Ministério da Saúde, né? Falta de saneamento básico, assistência médica à criança, à gestante e a desnutrição são fatores que elevam essas taxas de mortalidade infantil. Do lado de cá, você tem a expectativa de vida, né? No Brasil, essa expectativa ela aumentou de uns tempos para cá, devido à qualidade de vida que os nossos idosos estão tendo dia a dia. O número estimado de anos de vida para uma pessoa, desde o seu nascimento, é conhecido como essa expectativa de vida. No Brasil, essa expectativa é de 75,5 anos. Claro que é uma média, mas é uma expectativa que está subindo no nosso país. Escolaridade e analfabetismo também são os fatores que contribuem aí nessa qualidade de vida. A escolaridade refere-se ao tempo de estudo das pessoas. Isso pode resultar no padrão de vida de uma população. Nós sabemos que a escolaridade de cada um é importante para garantir aí um futuro melhor para cada pessoa, cada indivíduo. Você pode arrumar um emprego melhor, além do mais, você pode também ajudar o país, né, a crescer intelectualmente falando e no trabalho. Mas nós sabemos também que essa escolaridade ela só pode ser garantida a partir do momento em que as famílias têm uma renda. Tem famílias que têm uma renda muito baixa, que as crianças e adolescentes precisam sair das escolas para ir trabalhar e ajudar no sustento da família. Foi daí que surgiu programas como o PET, por exemplo, que acabam retirando essas crianças da zona de trabalho e colocam na sala de aula, garantindo a elas um estudo de qualidade por muito tempo. O analfabetismo é um grande indicador também, e muito importante, porque
porque ele evidencia a desigualdade na população. As pessoas analfabetas costumam enfrentar problemas como fome e desemprego. A taxa de analfabetismo no Brasil vem caindo de 2015, mas ainda, segundo o IBGE, é muito grande o índice de analfabetos no nosso país. Cerca de 12,9 milhões de pessoas ainda não sabem ler, muito menos escrever. Abastecer a casa das pessoas com água tratada, coletar e tratar o esgoto, recolher e dar um tratamento adequado ao lixo são medidas de saneamento básico. Nesse gráfico aqui, você pode perceber, aqui, olha, o gráfico de cidades inteligentes, você pode perceber como é esse saneamento básico no Brasil. Aqui, 43%, né, de redes coletadas e tratadas no Brasil. 12% ainda usam fossas sépticas. 18% redes de coletas, mas sem o tratamento. E 27% sem coleta e sem tratamento. Você vai perceber que os serviços adequados, eles ainda estão no Brasil em 43%. Tem muito a se fazer. 12%, né, são soluções individuais que cada um encontrou para colocar ali os seus dejetos. E 45, ou seja, 18 e 27, 18 de rede de coleta, mas sem tratamento, e 27 sem coleta e nem tratamento, são serviços inadequados. Precisamos ainda de muito para que o nosso saneamento básico ele venha a ser algo eficiente no nosso país. Alimentação saudável. Vamos ver como é de fato uma alimentação saudável. Não adianta eu falar de saúde sem eu falar, né, do nosso alimento do dia a dia. Os nutrientes: água e sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas e vitaminas compõem aí o nosso corpo. Esses nutrientes juntos garantem energia. Energia para quê? Para as nossas atividades do organismo, como o crescimento, a renovação celular, a contração dos nossos músculos, a manutenção da nossa temperatura, tudo isso depende dos nutrientes. Aqui nessa imagem você pode ver aqui crianças, né, brincando, se exercitando, e isso só pode acontecer porque todos esses nutrientes juntos garantem a ela a energia necessária e as atividades do corpo para que ela possa se desenvolver e ao mesmo tempo se movimentar. Para entender melhor esses nutrientes, começaremos pelos carboidratos, que é o principal nutriente que fornece energia e eles são chamados de açúcares e glicídios. Nós encontramos esses carboidratos nas massas. Você está vendo aqui, olha, vários alimentos que têm massa, têm amido. E esse amido vai se transformar em açúcar que vai nos dar essa energia. São os famosos carboidratos. Aqui os nossos lipídios, as nossas gordurinhas, né? Eles são bons, benéficos, tudo na quantidade certa, tá? Formam várias partes das nossas células e servem de reserva, né, de energia no nosso organismo. Ou seja, na falta do carboidrato, o organismo usa o lipídio para manter-se o funcionamento desse corpo aí adequadamente. Você pode representar esses lipídios aqui, você pode perceber aqui que são os nossos óleos, né? Não é somente o óleo de soja que está na nossa casa, mas todos os outros óleos que compõem aí, né, os nossos alimentos. São as principais substâncias de construção do corpo. Além disso, todas as reações de transformações químicas do organismo dependem das proteínas, né? Nós temos enzimas no nosso corpo que são proteínas que nos ajudam a quebrar e construir estruturas no nosso corpo. Elas são representadas aqui, ali, na maioria das vezes, pelas proteínas animais. Mas vale lembrar que os animais, para obter essas proteínas, consumiram os vegetais. Né? Isso aqui você pode ver um músculo aqui, né, que é a carne de boi, vou colocar aqui como exemplo. Porém, para essa carne ser formada, foi necessário que o boi consumisse a erva lá, que nesse caso é o capim, e passasse a construir essa proteína no corpo deles. Quando esse boi vai para o abate, que chega na nossa mesa, nós consumimos essa carne literalmente rica em proteína, e aí essa proteína acaba passando para o nosso corpo e compondo esse corpo. Tá claro isso? Mas vale lembrar que as proteínas não é só animal não, viu? Nós também temos proteínas, muitas proteínas nos vegetais. As nossas vitaminas, são várias, viu, gente? São várias. Vitaminas e sais minerais são várias. Elas vão estar no nosso corpo para regular o nosso corpo junto ao carboidrato, lipídio e as proteínas. Nós vamos ter
Alguns tipos aqui. A vitamina A, ela previne e combate a cegueira noturna em um problema que se caracteriza pela dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. Né? Se você está em um ambiente pouco iluminado, mas tem um pouquinho de iluminação e você tem dificuldade de enxergar, pode ser que você esteja aí uma deficiência de vitamina A. A vitamina B, né, que são várias aí, por exemplo, a gente fala de complexo B, B1, B2, B6, B12, né, a niacina, o ácido fólico, entre outras, age em vários processos químicos do corpo, principalmente na respiração celular. Já a vitamina C, a famosa ácido ascórbico, né, que todo mundo conhece aí, vai estar aí nas frutas cítricas, a falta dessa vitamina pode provocar o sangramento na pele, na gengiva, nas articulações. Essa doença é conhecida como escorbuto. A vitamina D facilita a absorção do depósito de sais de cálcio e fósforo nos ossos. Sua falta pode provocar uma deformidade no esqueleto de crianças. A gente chama de raquitismo, essa doença. A vitamina E ela é encontrada em muitos alimentos, por isso é muito difícil que alguém tenha uma carência dela. Caso isso ocorra, ela vai provocar a anemia. A vitamina K, além de ser encontrada em muitos alimentos, essa vitamina também é fabricada por bactérias que vivem no nosso intestino. Ela auxilia na coagulação do sangue e evita o sangramento. Aqui nessa imagem você vai perceber com muito mais clareza os alimentos que compõem cada vitamina. E você vai perceber que também nesses alimentos eu vou ter carboidratos, lipídios e proteínas. Ou seja, você consome um alimento, além das vitaminas, você também está se alimentando de outros nutrientes. Tá claro isso? Vamos entender então sais minerais? O cálcio e fósforo, sódio, potássio e cloro, ferro, flúor e iodo. Vamos ver cada um deles? O cálcio e o fósforo, eles vão formar ossos e dentes, além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos. Eles são bem interessantes. Aqui, o nosso sódio, o potássio e o cloro, eles influenciam no volume de água eliminada ou retirada do organismo e atuam nas funções dos músculos e nervos. Enquanto o cálcio e fósforo atuam diretamente nos ossos e dentes, deixando mais resistente, o sódio e o potássio vão influenciar no volume de água do nosso corpo. O ferro também é muito importante para o nosso corpo. Forma a hemoglobina, proteína que transporta o oxigênio no sangue. Com a falta desse ferro, nós temos aí uma anemia chamada de anemia ferropriva, ou seja, o oxigênio ele não consegue chegar dentro da célula para fazer aí com que a glicose seja quebrada e seja construída a nossa molécula energética. Se eu falto ferro no meu organismo, literalmente, eu posso ter uma dessas anemias, que é a anemia ferropriva. O flúor participa na formação de ossos e dentes também, como cálcio e fósforo. E o iodo faz parte dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, que controla a produção de energia nas células e o crescimento do corpo. O iodo, ele vai simplesmente controlar aqui, olha, a nossa tireoide na produção desses hormônios. Tá claro a importância desses sais minerais? E a água? Falar de sais minerais, falar de carboidratos, falar de vitaminas, de proteínas, de lipídios e não falar da água, faltou um desses elementos, né? Pois bem, a água é importantíssima. Essa molécula incrível aqui, chamada de H2O, ela vai fazer diversos processos no nosso corpo, dos quais ela vai controlar a regulação térmica através dos processos de sudorese, ou seja, quando você se aquece, você só consegue se resfriar quando você começa a suar. Isso quem faz é a água. Ela vai controlar esse processo de sudorese no corpo. Olha o outro elemento que a água faz. As substâncias eliminadas na urina também são dissolvidas em água, ou seja, elas são líquidas porque tem água. Outro processo aqui importantíssimo é que a água ela é solvente universal. A maior parte das substâncias dentro do nosso corpo estão dissolvidas nesse elemento incrível. Ela também participa do transporte de substâncias do sangue, pois a mesma estão dissolvidas em água. Ou seja, o nosso sangue que transporta todos os nutrientes, ele é riquíssimo em água. Por isso ele é tão líquido. Tá claro isso? Segurança alimentar. Vamos entender o que seria isso aqui. Para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, uma população tem bom nível de segurança alimentar quando todas as pessoas têm acesso permanente a alimentos com qualidade nutricional e em quantidade adequada para uma vida ativa e saudável. Aqui, nós vemos um processo complicado.
que é a desnutrição. A desnutrição é a falta de alguns nutrientes na quantidade necessária ao organismo. Nessa imagem você pode perceber que eu não tenho, né, todos os nutrientes nessa alimentação. Está faltando algum nutriente. Não basta você só se alimentar. É necessário que você se alimente com qualidade, com a quantidade de nutrientes suficiente para fazer sobreviver. Né? Alguns fatores vão contribuir para essa desnutrição, que são os maus hábitos alimentares e os vermes intestinais. Pessoas que têm um mau hábito de se alimentarem também podem sofrer com desnutrição, ou seja, você pode até comer muito, a barriga pode estar cheia, como diz no popular, porém, se você não tiver os nutrientes suficientes, você está em desnutrição. Os vermes intestinais também vão contribuir para essa desnutrição, porque eles vão parasitar, ou seja, eles vão sugar parte desses nutrientes do seu corpo, deixando você aí numa desnutrição que pode ser simples ou severa. Olha o problema que essa desnutrição pode ocasionar na nossa vida. Ela pode provocar um atraso no desenvolvimento mental e físico, além de enfraquecer a defesa do nosso organismo. Ou seja, a desnutrição é um prejuízo à nossa saúde. Porém, se eu tenho a desnutrição de um lado, eu também tenho excesso do outro. A obesidade é um problema hoje. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo de uma pessoa. Ou seja, você está vendo aqui uma pessoa numa balança e segurando aqui, né, um prato literalmente saudável e outro prato com excesso, né, dessa gordura. Dados do Ministério da Saúde nos mostram que houve um aumento de 60% em 10 anos, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Ou seja, é muita gente, né, nesse quadro de obesidade. Isso pode trazer para a saúde deles um problema seríssimo de doenças. Ou seja, a pressão alta é uma das doenças que pode ocasionar a partir dessa obesidade, né? Pode desenvolver aí diabetes também, cálculos biliares, né, que é a famosa pedra na vesícula, ataques cardíacos e doenças do sistema cardiovascular também podem ocasionar a partir dessa obesidade, problemas na coluna e nas articulações por causa do sobrepeso, né, do excesso de peso que essas pessoas vão tendo aí. Como vencer essa obesidade, né? Como reverter esses problemas? A obesidade ela se dá a partir de dois fatores. Primeiro, você consome muitos produtos que literalmente estão ricos em gordura e também, atrelado a isso, você está no sedentarismo. Para melhorar essa questão, você simplesmente consegue combater a obesidade com dois momentos. O primeiro é se alimentando adequadamente com frutas e verduras menos calóricos. O segundo é saindo do sedentarismo, é praticando atividades físicas. Isso vai melhorar no seu condicionamento físico e vai combater essa obesidade. Aqui o nosso para casa. Observe o item de olho no texto do seu livro didático, localizado na página 134 e 135. Leia o texto 1, intitulado Saneamento Básico no Brasil, e em seguida responda as questões A, B, C e D. E ainda no mesmo item, leia o texto 2 e responda as questões A e B referente ao seu texto. Se não conseguir, não se desespere. Quando voltarmos às aulas, o seu professor poderá esclarecer melhor as suas dúvidas. A nossa aula de ciência de hoje vai ficando por aqui. Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!